sobre as principais ferramentas do software do Maya. E tinha lá o inicial, e quando vocês abrem aqui vai ter um menu com ferramentas novas em verde, né? Aí você só coloca em OK. E para começar, a gente tem os menus, né, principais, que são normais, né, de maioria dos softwares. E aqui é para uma nova cena, abrir cena, salvar, enfim. E depois a gente até mostro para vocês, né, mais para frente, em outras aulas, algumas ferramentas dessas que a gente pode utilizar, importar, exportar. Sobre o Edit, que também tem a opção de Ctrl Z, Ctrl Y, cortar e copiar, deletar algumas funções aí do objeto. O grupo também vai ser retomado em diversas aulas, né, com o Maya. Em Create tem as opções da criação dos objetos, polígonos, volumes, luzes, câmeras, superfícies também que são criadas dentro do software. Eu falei sobre superfícies, que a modelagem em superfície é mais plana, não em polígonos, né? Modificadores são essenciais para modelagem tridimensional, porque a gente vai criar eles polígonos bem crus. E depois a gente vai arredondar pontas, vai deixar as linhas menos acentuadas. E sobre o display, aí tem as opções de vídeo. Quando a gente vai fazer animações, renderizar, colocar câmeras e outras diversas opções. Esse aqui seria o viewport clássico, né? Só que o menu aqui, ele se modifica conforme a gente seleciona as opções aqui. Modeling, ele é assim, né, pré-definido, mas a gente pode alterar também, né, colocando algumas opções a mais. Rigging, que é a parte de mecânica, né, e movimentação de objetos e personagens. Animação inclui vários outras opções e ferramentas. Tem até a inclusão do áudio aqui, ó, quando vai para animação. O menu de efeitos, né, que para animação a gente utiliza bastante. Renderização, depois de construir o modelo 3D, tem a opção de renderizar ele, né, com inclusão de materiais e tecidos, enfim. E também o menu de customização, que a gente define algumas opções aí para cada menu desse que eu acabei de falar. Aí, o básico de hoje, né, inicial, vai ser o Modeling, que é um dos primeiros menus e funções que a gente utiliza aqui. Aqui tem a opção de abrir e fechar mais itens, mais opções de menu. Em todas elas tem mais opções. Ele é bem completo. Então aqui eu esqueci de falar, né, que ele trabalha por prioridades. Então tu vai definir os menus e para ele isso, dependendo do menu que a gente escolher, é a prioridade da vez. Então vai ter algumas opções a partir dessa prioridade escolhida. Opções de seleção no menu esquerdo, que são essas 3 principais ferramentas, né, que a gente vai utilizar conforme as aulas. Eu vou puxar um polígono inicial igual, vou pegar um cubo, né? Vou definir aqui ele como um objeto inteiro selecionado. E vou mostrar para vocês os atalhos, que é o movimentação, né? Que ele vai movimentar tanto no eixo Y, quanto no eixo X, quanto no eixo Z. Tem o de rotação. Lembrem-se que o atalho do movimentação é o W. Então anotem aí, né? Ou se já anotaram. Ou para rotação é o E, que para mim é ao contrário, né? A teoria aqui, meu cérebro entende o R, que de rotacionar virou E. E o de escala é o R. Então para mim é ao contrário um do outro.
Então, rotação atalho é E. Aí você também pode girar o objeto no eixo X, Y e Z. E a escala é para diminuir o tamanho, né? Ou aumentar, ampliar faces, objeto inteiro. E o atalho da escala é o R. E isso tudo a gente pode modificar também. Esse posicionamento, tanto de movimentação, rotação e escala, a gente pode alterar nesse menu aqui, Channel Box, Layer Editor. Voltar ao eixo 0 no X, 0 no Y e 0 no Z. E no da rotação zerar, zerar no Y e zerar no Z. Aí ele volta para a posição inicial, né? Que ele tá. Escala não pode zerar, né? Porque senão ele some. Então ele tava como escala 1, né? De tamanho de objeto. Então para arrumar o tamanho dele, se quiser, dá para arrumar por aqui. Beleza. Movimenta, atalho W. Rotacionar, atalho E. E escala, atalho R. Com o scroll clicado, o scroll do mouse, você dá o zoom. Para rotacionar a viewport aqui, é o botão esquerdo do mouse e o Alt. Ele tem que estar selecionado, tá, gente? Alt, botão esquerdo do mouse, pressionado e gira o objeto. Aí nas opções de polígonos, a gente tem o Modeling Toolkit, que é o menu de ferramentas aí para modelar os polígonos e o que a gente definir aí mais para frente. Aqui é a opção de seleção do objeto inteiro. Aqui é por vértices. Vê que os vértices eles foram destacados. Aqui é por arestas. Esse aqui é por face. Nessa parte é bem intuitivo o menu. Botão direito tem seleção de menu também. Clique em cima do objeto, segura o botão direito e tem as opções de escolher a função que vai fazer com ele. Na questão de vértices, dependendo que a ferramenta que vai usar movimentação, rotação e escala, a gente pode selecionar só um vértice. Aí aresta, a gente pode definir, mexer na aresta, né? Movimentar ela. E girar, vamos ver se a aresta já gira, ó. E escala também. E face, movimenta em qualquer eixo. Vamos ver se face também rotaciona. E escala também, aumenta e diminui. Barra de espaço também aparece um menu. Tem as opções clicando aqui em cima do Maya, tem as opções de View também. Mas a View a gente pode utilizar aqui também. Tem as vistas superior, perspectiva, frontal e o lado, a lateral aqui. Mas eu gosto de modelar nesta daqui. Tá, aqui nesse caso a gente vai fazer um chanfro, que é o bevel. Eu vou selecionar a face superior do cubo e fazer um chanfro. E vai aparecer esse menu aqui, né? Todas essas funções vai ter um menuzinho desse que vai definir o tamanho do chanfro, né? Os segmentos que ele vai ter ou não. Essa questão dos segmentos é aí que ele vai demonstrar se ele vai ser mais arredondado, né? Menos fragmentado. Aqui a questão da velocidade, essa bolinha azul. A questão da velocidade que você está fazendo a ação, né? Lembra que a pizzazinha aqui, nesse caso, ela vai andar mais devagar, alteração. Aumenta para 1/3 aí, ele já aumenta a velocidade da alteração. Então, até aconselho, né, para prestar mais atenção na transformação, ali na alteração do objeto, a utilizar 1/3 aqui da mudança, né, de velocidade, porque a gente enxerga melhor, né? Não faz alteração tão rápido. Porque se eu botar lá no último lá, deixa eu ver. Isso aqui, ó. Muito brusca a mudança. Chanfro, aí tem também a questão da extrusão. Vou selecionar uma face
eu vou extrudar. E aqui fazer um objeto, uma extrusão. A extrusão é a mesma coisa. Vocês podem definir aqui o tamanho dela, o eixo que ela tá sendo extrudada, nesse caso foi o Z. E as divisões, ó, gente. Quando a gente quer segmentar alguma coisa, tem a opção de segmentar por aqui também, mas tem outros jeitos, tá? Tem a opção de selecionar as faces e deletar, mesma coisa com vértices, arestas e afins. O extrude tem aquela opção de ligar e desligar. O G repete a última função que a gente executou no software, tá? Ctrl D, a gente seleciona o objeto inteiro, né? E Ctrl D duplica. Aí tem que pegar a ferramenta de movimentação para puxar ele do lugar, porque ele vai duplicar em cima do objeto. Vou fazer de novo, Ctrl D, puxa. Aí aqui para selecionar todo o objeto ou alguns deles, vocês podem fazer assim, né? Ou, deixa eu puxar um outro aqui. Lembra que nesse caso que a gente está puxando um polígono em cima do outro, eles vêm na mesma origem, né? Aí tem que tirar ele com a movimentação, tá? Com W. Pode selecionar os dois assim, né? Ou seleciona um, Shift e o outro.